É 2021. Estamos na era digital, onde milhões de consumidores consomem seus conteúdos através de smartphones e computadores. A propaganda digital está em alta. Ficou muito mais fácil de ter a atenção dos consumidores na telinha do seu dispositivo do que em jornais e revistas. E nesse meio ambiente inovador, fica a dúvida: será que existe espaço para a mídia tradicional? Senhoras e senhores, eu me chamo Douglas Gomes. Bem-vindo novamente ao meu canal, o canal que ensina você a avaliar empresas na prática e também a reduzir os riscos. E nesse vídeo nós estamos fazendo uma análise mais do modelo de negócio da Eletromidia, que recentemente fez um IPO na Bolsa de Valores. Então fica atento que nesse vídeo eu separei ele em diversas partes. Como primeira parte, nós vamos falar sobre a empresa. Depois, tipos de produtos que a Eletromidia oferece ao mercado, o seu diferencial, o modelo de negócio, o crescimento desse mercado para os próximos anos, os seus principais clientes e suas principais receitas desses clientes e, por último, os riscos para essa empresa. Então, vamos ao vídeo. A Eletromidia é a maior companhia de mídia out of home no Brasil em termos de faturamento e números de tela. Out of home é a mídia fora de casa. Atualmente, a companhia impacta diariamente milhões de pessoas nos mais diversos momentos de suas jornadas. Por exemplo, em 30 de setembro de 2020, foram impactadas aproximadamente 22 milhões de pessoas por dia em 18 estados brasileiros. Uma audiência que representa praticamente cerca de 10% da população brasileira. Então, como que essa empresa impacta seus 22 milhões de pessoas que eles dizem que eles impactam? É através das propagandas da mídia out of home, como eu falei anteriormente. A mídia out of home é a mídia que tem nos prédios, nos ônibus, nos caminhões, também você vai ter nos billboards e por aí vai. É a mídia que normalmente você vê quando você está andando pela rua, quando está passando pelo metrô, quando está passando pelos aeroportos. Isso que é mídia out of home. E eles dividem aqui em 5 partes específicas. Em transportes, onde eles impactam mais ou menos 6 milhões de pessoas. Edifícios, 5 milhões de pessoas. Shopping centers, 3 milhões de pessoas. Na rua, por 7 milhões de pessoas, e aeroportos, 80 mil pessoas. E são dois formatos diferentes. O primeiro, que é o tradicional, que é praticamente o billboard estático, ou é uma gravura que você tem num prédio, e também você tem o digital, que no caso é o billboard digital, que você vê as imagens passando pela tela. O seu principal diferencial é que eles dizem que essa empresa está entre a mídia tradicional e também a mídia digital. Ou seja, eles conseguem fazer a mídia tradicional e oferecer dados. Da mesma forma como as empresas digitais oferecem dados aos seus clientes, eles também oferecem dados. E assim as empresas conseguem saber muito mais outros dados e como conseguem impactar mais a população com as suas propagandas. São dados como, por exemplo, ambiente, horário, localização, empresas, demografia, comportamento, qualificação e aonde vai impactar no caso de famílias e perfil dos consumidores. Aliás, pessoal, se você já aprendeu algo com esse vídeo, não esquece de curtir o meu vídeo e também se inscrever no meu canal. Se nós chegarmos a 100 curtidas nesse vídeo, eu vou fazer o próximo vídeo da análise estratégica financeira, que eu sei que vocês sempre gostam. Mas agora vamos voltar para esse vídeo. Vamos falar um pouco mais agora aqui do modelo do negócio. E para vocês entenderem um pouco mais do modelo do negócio, vamos entender a jornada do consumidor, que é onde as pessoas conseguem ter impactos com as propagandas da Eletromidia. Então aqui na tela de vocês conseguem ver como que funciona esse impacto, essa jornada do consumidor. Às 7 horas o consumidor acorda, sai de casa e pega o elevador. A primeira forma que eles impactam o consumidor é através do elevador. Depois pega o transporte público e viaja ao trabalho. É a segunda forma. Depois chega ao trabalho, pega o elevador. Terceira forma. Depois sai para almoçar, pega o elevador novamente. Quarta forma. Volta ao trabalho, pega o elevador. Sai do trabalho, pega o elevador. Volta para casa, transporte público. Chega em casa novamente de elevador. Então esse aqui é um exemplo que vocês conseguem ver aonde o consumidor consegue ser impactado durante o dia inteiro através das propagandas da Eletromidia. Você pode imaginar também que isso pode ser impactado de outras formas. Como por exemplo, esse consumidor está andando na rua, ele acaba vendo propagandas em ônibus, em caminhões, em bicicletas. Ele está andando na rua, ele vê propagandas nas fachadas dos prédios. E é dessa forma, é através de constantemente mostrar ao consumidor
novas propagandas. E se uma empresa consegue ter uma estratégia muito bem elaborada por onde seu consumidor passa durante o dia, ele consegue posicionar as suas propagandas e seu marketing da melhor forma para aquele público que eles estão tentando atingir. É entendido a jornada do consumidor, como é que funciona o modelo de negócio, como é que eles geram receita, da onde vêm os custos. Primeiramente, os custos vêm de contratos que eles têm, contratos com agentes públicos e privados. Mas o que eu quero dizer com isso? Como, por exemplo, a Eletromídia faz um contrato com um prédio e assim o prédio permite que a Eletromídia coloque propagandas lá na fachada do prédio. Faz também contratos com uma empresa de caminhões, uma empresa de ônibus e assim consegue colocar suas propagandas naqueles veículos. E por aí vai por qualquer outra forma que eles queiram colocar propagandas. E depois disso, os clientes da Eletromídia contratam a Eletromídia para que coloque as propagandas nesses veículos que eles já têm contratados. Porém, qual é o problema disso? O problema são os contratos. Eles já possuem contratos com prédios, com caminhões, com trens e por aí vai. O problema é que quando você vem uma pandemia, qual que é o primeiro recurso que é cortado das empresas? É o marketing. E o que acontece? Acontece que os clientes da Eletromídia vão cortar o seu marketing, reduzindo assim a sua receita, porém fica muito mais difícil para que a Eletromídia consiga renegociar os seus contratos, permanecendo assim um custo mais alto e reduzindo as suas margens. No prospecto da Eletromídia, eu não encontrei como que funcionam esses contratos com os fornecedores, ou seja, com essas fachadas de prédios e por aí vai. Porém, é possível a gente ver essa redução de margem e um constante custo de produto que eles oferecem ao mercado, dando a entender que esse é o estilo de modelo de negócio que eles possuem. Ok, mas no mercado existe crescimento para o futuro e agora vamos para alguns gráficos que eu vou estar colocando aqui na tela de vocês. Primeiro, o mercado de Out of Home. Nós vemos aqui no mercado de Out of Home, na América Latina, no Brasil, a gente vê um crescimento. Anteriormente, nós tínhamos um crescimento de 10,3% aqui nos últimos 6, 7 anos e para o meio digital teve um crescimento de 15,8%. E nos próximos anos vamos ver um crescimento médio aí de 10,7% no meio digital e 6,8% no meio tradicional, mostrando que é importante que essa empresa acabe investindo muito mais nos out of homes digitais. Segundo dado importante que vocês também estão vendo aqui é como está o crescimento em diferentes faixas aí de produtos, como por exemplo, smartphones cresceu 68% a parte de mídia nos smartphones. Quando a gente vai ver em out of home, tanto digital como estático, é 7,5% e 15,8%, como nós falamos anteriormente. E as três mídias que tiveram redução é a mídia de revistas, jornais e também a de rádio. Mas será que esse crescimento que a gente viu aí nos últimos anos do mercado também responde em crescimento de vendas para os clientes da Eletromídia? E aqui eu estou colocando os 10 maiores clientes e também os seus crescimentos nos últimos 3 anos. E vocês conseguem ver na tela o crescimento do número 1 ao número 10, mostrando que a cada ano praticamente todos os clientes, com exceção de 2 clientes, tiveram um crescimento constante de um ano após o outro, mostrando que esse mercado sim está crescendo aí no Brasil. E como está a estratégia de crescimento para essa empresa para o futuro? Eles estão basicamente em 2 pilares. Primeiro deles é um crescimento orgânico. E o que eu quero dizer com isso? É basicamente eles estão crescendo, criando mais contratos com prédios, mais contratos com trens, com veículos, com aeroportos e por aí vai. E o que é interessante é que eles estão procurando novas formas também de crescer organicamente. Eles estão pensando em colocar propagandas também nas bicicletas nas metrópoles, o que você vai oferecer uma nova forma de você atingir o seu consumidor que você quer. A segunda forma, o segundo pilar de crescimento é o crescimento inorgânico, que é o crescimento quando eles adquirem novas empresas. Automaticamente, quando eles adquirem os seus concorrentes, eles acabam pegando toda essa carteira de contratos e toda essa carteira de clientes, mostrando uma sinergia muito positiva para o negócio, que é positivo também para qualquer tipo de avaliação, qualquer tipo de análise de uma empresa. Mas agora vamos falar um pouco mais dos riscos, que eu sei que vocês devem ter várias dúvidas na cabeça de vocês. E o principal risco que eu imagino é o risco da mídia digital. Eu vi algumas pessoas falando que a Eletromídia poderia estar fadada ao fracasso, pois muito mais as pessoas estão vendo propagandas nos seus dispositivos, estão vendo propaganda no seu computador, laptop, tablets e por aí vai.
Mas será que isso realmente é verdade? No marketing existe uma tendência que é chamada Omnichannel e Multichannel. Mas o que é Omnichannel e Multichannel? Simplesmente é você atingir o consumidor de diversas formas, diversos veículos de mídia. Então vou dar um exemplo bem específico aqui. Imagina que você está numa nova cidade e você vê uma propaganda de alguma coisa. Imagine uma propaganda de um parque de diversão ou propaganda de um show de mágica que está naquela cidade e você não sabia nada sobre isso. Você pode muito bem pegar o seu celular, você viu a propaganda lá no transporte público, você pegou o seu celular e você acabou achando interessante. Você viu o site, você se interessou, você fechou o celular. Depois disso, você está andando na rua, você encontra aquela propaganda na fachada de um prédio e automaticamente quando você entra no Facebook, e o Facebook começa a mandar várias mensagens e várias propagandas para você, porque quando você entrou no site daquele evento que você estava interessado, o site instalou um pixel no seu dispositivo e automaticamente você acaba sendo rastreado e o site acaba enviando cada vez mais propagandas para você. Isso que se chama estratégia Omnichannel. Tudo bem, Douglas, mas será que isso é verdade? Será que isso funciona? Se isso não fosse verdade, a Topshop não teria colocado um billboard digital enorme lá em Londres, onde as pessoas conseguiriam interagir através do celular, mostrando automaticamente o que elas queriam no billboard, e apenas a estratégia de marketing aumentou em 75% as vendas da Topshop naquela semana. E se isso não fosse verdade, nenhuma das empresas mais digitais do mundo, a Netflix, não teria feito a propaganda em billboard do Stranger Things e também nem do Cobra Kai. Tudo bem, mas quais são os riscos importantes para esse negócio? Como eu falei, a extensão da pandemia é o principal risco. E não só da pandemia, mas novas crises. Quando você tem pandemia e novas crises, o que é cortado primeiro? O que é cortado primeiro é a verba de marketing. E os custos, se os custos forem fixos para essa empresa, você vai ter uma redução de margem, o que vai ter uma redução de EBITDA, EBIT e lucro líquido. Segunda, a incapacidade de gerar estratégias de crescimento tanto orgânica como também inorgânica. Se eles não tiverem essa capacidade de gerar essas estratégias, você não vai ter o crescimento futuro e você vai ter uma empresa estagnada. E o terceiro risco é a grande concorrência. Esse mercado é bem diversificado, tem diversos players no mercado e é possível que ocorra no futuro uma guerra de preço. Afinal, é um produto que é mais commodity e para você colocar uma propaganda em um billboard ou em outro billboard é praticamente a mesma coisa. Se você também colocar uma propaganda em um prédio ou em outro prédio, visualmente, esteticamente, é a mesma coisa. Então você tem essa concorrência como um dos fatores de risco. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de dar o like aqui embaixo para que a gente atinja 100 curtidas e eu faço o próximo vídeo da estratégia financeira dessa empresa. Aqui do lado estou colocando outros vídeos de outras empresas que eu já fiz aqui no meu canal e até a próxima.